a partir daquele tempo, né? Ou seja, para os nossos dias, ele diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E aqui é muito importante eu e você estarmos situados. Por quê? Porque às vezes nós escutamos algumas colocações de forma errada, né? Igreja aqui que Jesus está falando, né, é a eclésia ou a eclesia, né? É o ajuntamento dos santos. Ele está falando da comunidade que se forma daqueles que entregam a vida para Jesus. Então veja, essa promessa que as portas do inferno não conseguirão deter, não vai conseguir parar, não vai conseguir destruir a igreja de Cristo. Ele fala que nenhuma porta vai permanecer de pé frente à igreja, frente àquilo que ele estava instituindo, né? Então o que isso significa? Significa que eu e você, quando temos esse entendimento, assim como os discípulos do Senhor, né? Eu preguei para vocês alguns domingos atrás, quando Deus começa a desconstruir, né, as nossas crenças limitantes ou a nossa cultura que foi desenvolvida de uma forma errada, segundo a palavra de Deus, que é quando Pedro ele enxerga, né, aqueles animais descendo no lençol de 4 patas e Deus manda ele comer. E aí ele fala assim: não, meu Senhor, eu não posso comer porque isso é impuro, né? E aí Deus fala assim: ó, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. É exatamente o que está acontecendo aqui. O que Jesus está falando? Nós, como igreja, não precisamos ter medo da perseguição. Nós não precisamos ter medo das portas do inferno ou das várias frentes que o inferno pode levantar contra a igreja de Cristo. Não, nós temos que entender que quando nós entramos em uma comunidade, mas aí veja, a eclesia só vale para o ajuntamento. Então às vezes aquilo que você escuta fora de contexto, falando assim: eu sou a igreja, eu não preciso estar em nenhum lugar, a igreja sou eu. É verdade, você faz parte da igreja, você é um embaixador de Cristo Jesus, mas a eclesia não é formada por uma única pessoa, como um corpo não é formado por um único membro. Então entenda aqui o que Jesus está ensinando. Ele está falando que nada que se levantar contra a igreja de Cristo vai prevalecer. Nada. É por isso que eu e você precisamos entender qual é a nossa posição em Cristo Jesus e o que nós fazemos como igreja. Por quê? Desde essa época até os dias de hoje, a igreja tem crescido, a igreja tem avançado. E não só em lugares abertos como o Brasil, né? Mas como eu já disse para vocês outras vezes, a igreja que mais tem crescido ultimamente é a igreja na China, né? A igreja nos países perseguidos, a igreja onde nós não podemos ter uma macro reunião como essa, mas pequenas reuniões em casas ou em becos ou em buracos, para que eles possam se reunir para ter a eclésia, para aí sim conseguir se beneficiar das promessas de Deus. E o que isso significa? Significa que você tem uma função dentro do reino de Deus. O reino de Deus não tem a ver com uma plateia, não tem a ver com um público, mas com um exército que se forma com as pessoas que se convertem. O que isso significa, pastor? A igreja de pessoas convertidas tem crescido assustadoramente no mundo, como eu acabei de falar. A população mundial cresce cerca de 1% ao ano. Os cristãos têm crescido cerca de 2%, 2,2% ao ano. Mas a grande questão é que uma boa parte desses cristãos, eles ainda, veja bem, ainda não conseguiram entender qual é a sua função e o seu papel no corpo. Qual é o seu papel dentro do ajuntamento. Qual é o seu papel dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade. E quando nós vamos enxergar dá no Novo Testamento com as cartas paulinas, né, e algumas outras como a carta aos Hebreus, diz assim no capítulo 10, verso 24 e 25: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não nos deixemos de reunir como igreja, segundo o nosso costume, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. O que está querendo
dizer aqui, e é muito bom eu e você termos essa visão e esse olhar, quando nós lemos a palavra de Deus, que todas as cartas que estão direcionadas às igrejas, é para aquele contexto momentâneo, e para que os princípios sejam aplicados na nossa realidade nos dias de hoje. Então veja, aqui mostra a função que eu e você devemos ter enquanto cristãos. O que o texto está falando aqui? Olha que interessante, está falando que eu e você devemos considerar uns aos outros. O que isso significa? Que você deve olhar para o seu irmão que está do seu lado e considerar ele uma pessoa. Considerar ele alguém que faz parte do mesmo lugar que você. Não simplesmente sentar do lado dele, acabar o culto, você se levanta e vai embora e você não pergunta nem o nome. Não olha nem para trás e fala: olá, tudo bem? Como é seu nome? Como você chama? Considerem-se uns aos outros. Mas considerar para quê? Só para fazer proselitismo ou fazer ali algo de cumprimentos? Não. O texto ele vai falar para quê? Ele fala assim: para que vocês se incentivem no amor e nas boas obras. Ou seja, para que vocês se incentivem naquilo que deve ser feito, naquilo que se deve ser estabelecido pelo corpo de Cristo, pela igreja. Por quê? Para que a gente continue se reunindo, para que a gente continue se ajuntando, né? Por quê? Porque nós precisamos de encorajamento, nós precisamos ali de ânimo, de fortalecimento, de um ombro amigo. E esse ombro amigo vem de quem? De quem está congregando e está se reunindo com a gente, para que a gente possa continuar avançando. E o texto ainda nos ensina, quando Paulo vai ensinar a igreja de Galácia, aos Gálatas, ele diz assim no capítulo 5, verso 13: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Olha que interessante, e aqui nós temos uma resposta escancarada para aquelas pessoas que frequentam os cultos, as igrejas, as conferências, e estão sempre com os mesmos problemas, sempre com as mesmas desculpas, estão rodando em círculos com os mesmos pecados, estão andando em círculos com as mesmas dificuldades. É por quê? Porque eles não entenderam onde eles vão conseguir a liberdade plena. Veja, o texto é muito claro, ele diz assim: vocês foram chamados para serem livres, vocês não devem ser escravos de ninguém, vocês conquistaram a liberdade, mas, portanto, não usem a liberdade para quê? Para dar ocasião aos desejos ou vontades da carne. Antes, olha que interessante, se você está exposto de uma forma muito intensa às tentações e desejos carnais, é porque com toda certeza você está com tempo sobrando, você não está servindo uns aos outros como o texto fala. O texto ele fala assim: antes, olha que interessante, antes de você se render aos desejos, você tem que fazer o quê? Servir uns aos outros. Por quê? Por quê? Porque nós precisamos estar entendendo constantemente o amor que me alcançou, o amor que vai alcançar o meu próximo. Então, né, o que isso significa? Pessoas que ficam constantemente com os mesmos problemas, as mesmas picuinhas, não conseguem resolver as questões. É por quê? Porque eles não entendem que o tempo ocioso que eles têm para ficar matutando. Porque olha que interessante, vou dar um exemplo aqui solto, de um eletricista. Vai lá desligar um quadro de energia porque ele precisa fazer um reparo elétrico. Você acha que no tempo que ele está trabalhando, ele vai ficar pensando porcaria? Não vai. Por quê? Se ele marcar, ele toma um choque, ele fica grudado lá, é ou não é? Ele vai estar prestando atenção no que ele tem que fazer, é ou não é? Agora, se você vai atender uma pessoa, né? A pessoa ela senta na sua frente, ou você vai ajudar uma pessoa, ou que nem hoje de manhã lá, nós tínhamos vários voluntários fazendo cabelo e outras coisas, alimentação, ministrando nas pessoas. Na hora que você está servindo, você não vai ficar matutando um monte de coisa que não presta. Por quê? Porque você está em exercício. Então, quando você fica matutando muita coisa que não presta, muitos problemas, muitos sofismas, é porque você está com muito tempo ocioso. É por isso que você não conseguiu ainda alcançar a liberdade que nós conquistamos em Cristo Jesus. Então observe,
Você está com muito tempo ocioso, está caindo direto. Pastor, caí de novo. Pastor, escorreguei de novo. Olha para a mulher, né? Ai, minha mulher, eu caí de novo, minha esposa, né? Me perdoa mais uma vez, né? Me dá mais uma chance. Ei, está com a mente muito vazia, está com o tempo sobrando demais. Tem que procurar alguma coisa para fazer. Eu estou falando sério, não estou brincando. Tem que se mexer. Ou está trabalhando pouco ou não está servindo ninguém. Não entendeu a sua função no corpo de Cristo. Por quê? Porque enquanto nós não entendermos isso, a gente não vai conseguir o quê? Ser de fato uma igreja avassaladora, uma igreja forte, imponente, relevante, que ela entra em uma esfera para ocupar, e ela não só ocupa, mas ela resolve o que precisa ser resolvido ali. Porque a promessa já foi liberada para nós. Ele diz, as portas do inferno, ou seja, não existe resistência, não existe perseguição, não existe imperador, não existe ditador, não existe sistema político, não existe nada que vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Mas para isso eu e você precisamos entender a nossa função. E Paulo ainda ensina aos Filipenses, no capítulo 2, verso 1 e 2, ele diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Observe que todos esses textos ele está ensinando para a igreja. Ele diz assim: vocês têm alguma motivação na vida de vocês, porque vocês estão em Cristo hoje? Vocês têm alguma compaixão? Vocês têm aí alguma alegria? Vocês receberam alguma exortação em amor? Vocês receberam alguma correção em amor? Vocês receberam alguma comunhão no Espírito? Vocês receberam algo da parte de Deus? Se sim, veja, completem a minha alegria. Ele está falando aqui como um líder, ele está falando assim, completem a minha alegria. Então, se vocês receberam tudo isso, é um único Espírito que habita em nós e age no nosso meio. Se é um Espírito que age no nosso meio, sejam vocês ali, tenham vocês um mesmo pensamento, uma mesma visão, uma mesma atitude. O que ele está falando aqui? Ele está ensinando sobre unidade. Ele está falando assim, quando nós entendemos o nosso propósito como igreja, nós vamos e nós avançamos e resolvemos essa situação. Pastor, me dá um exemplo mais claro. Eu vou dar um exemplo mais claro para vocês. Nós não tínhamos aqui, né, em Bauru, um evento que conseguia reunir 1.500 adolescentes numa sexta-feira à noite, nem secularmente. Hoje nós temos. Mas por quê? Porque nós enxergamos o que precisava ser feito e foi feito. É a mesma coisa nos sábados. É a mesma coisa no ministério infantil. É a mesma coisa na escola. O que nós, não adianta, gente, eu quero que vocês entendam isso. Não adianta a gente falar. Não adianta a gente postar. Se nós como igreja não nos posicionarmos na ação a ser feita de uma forma intensa e conjunta, a gente vai ficar postando e não vai resolver nada. Nós vamos colecionar postagens, nós vamos colecionar insatisfações, nós vamos colecionar problemas. Agora, quando nós resolvemos, nós resolvemos. Me lembro uma vez em Marília, que nós estávamos prestes a fazer a nossa conferência de jovens no carnaval, e foi um ano em que a dengue estava arrebentando a gente. E a gente sabe que, na maior parte dos lugares, as prefeituras elas fazem o básico para manter a organização, né? Elas não vão com o negócio para resolver o problema, eles vão dando um tapa, vão dando uma maquiada e vai empurrando para frente, não é verdade? Só que o que aconteceu? Nós tínhamos organizado tudo, né? Nós tínhamos reunido, nós tínhamos orado, jejuado, nós estávamos para receber cerca de 3.000 jovens, na época de uns 16 estados e uns 3 países iam para a conferência nossa de avivamento. E aí os gringos, eles começam a pesquisar em tudo, não é igual a gente brasileiro, né, que vai viajar e não sabe nem o hotel que vai ficar. Eles já sabem até quem vai ser o Uber deles, faz tudo reserva, faz tudo organizado. E eles começaram a ver o problema da dengue, que tinha morrido pessoas, que estavam numa crise, estava um negócio feio. E eles começaram a mandar e-mails
falando assim, olha, a gente vai precisar cancelar a nossa inscrição, porque a gente está vendo que a cidade está vivendo uma crise sanitária. E aí a gente falou, gente, tem um problema, nós temos que resolver. E a gente chamou a galera, lá na época nós tínhamos cerca de 1000 voluntários, né? Falamos, vamos resolver isso aqui? Vamos resolver. Aí marcamos uma reunião na prefeitura. E falamos assim, como é que a gente pode ajudar? Como voluntário. Passar nas ruas, virar ali os pratinhos de água, colocar ali aquele pozinho de veneno para não dar a larvinha, né? Orientação nas casas. Como que a gente pode fazer para resolver? A gente quer resolver o problema. Não, vamos fazer um mutirão e não sei o que, vamos marcar o dia. Aí eles falaram assim, ó, a gente vai resolver o problema de vocês, então a gente vai doar todo o informativo. Eu falei, não, fechou. Aí a prefeitura manda o que eles iam dar para a gente resolver o problema. Aí eles mandaram 20.000 folhetinhos de conscientização. Aí vocês podem entregar isso, e aí já resolve. Eu falei, não, Marília tem 200.000 habitantes, você não está entendendo. Eu estou com 1000 voluntários para resolver o problema. Eu vou mandar cada um entregar 20 panfletos? Não vai resolver o problema. E aí a gente saiu, que nem louco, né? Nas casas, e batia, e já evangelizava, e já perguntava se tinha alguma coisa nas casas, e nos terrenos entrava com bota, passando repelente. Aí ensinaram a gente a fazer um repelente caseiro, com aquele negócio de citronela, alguma coisa assim, que você põe na tomada, e a galera começou a fazer, e aí falamos, vamos resolver o problema, o que aconteceu? Quando a gente começou a se mobilizar, e divulgar isso, muitas pessoas, olha que interessante, quando eu falo que a igreja, ela tem que ser avassaladora, pessoas que nem eram cristãs, viu, nós precisamos fazer isso aí, nós podemos ajudar vocês? Claro que pode. E a gente em 20 dias, fizemos mais do que a prefeitura fez nos últimos 20 anos, em questão da dengue na nossa cidade. Mas aí entenda, quando a igreja pega algo para fazer, ela tem que resolver. Porque tampar o buraco, ou dar uma maquiada e empurrar para frente, já tem um monte de gente que faz. Quando a igreja não entende a função dela, ela nunca consegue ser relevante, ela nunca consegue se posicionar, ela sempre está patinando, andando em círculos, né? Se tem um problema com viciados, o que nós vamos fazer? Resolver o problema. Como que a gente resolve? Tem a orientação pré, tem a orientação posterior, precisa ter internação. O que mais precisa fazer? Prevenção, conscientização, entende? É você entender o problema, destrinchar o problema até resolver. Ah, pastor, mas aí não é só orar? Não, tem coisa que tem que agir. Não é só jejuar? Não, tem coisa que tem que agir, né? Eu me lembro aqui quando foram fazer aquela rotatória ali na Getúlio, né? Para fazer aquela pracinha, aquelas coisas lá, tiveram que cortar 2 árvores, 2 ou 3 árvores ali, né? Aí vem os defensores do meio ambiente, né? Onde já se viu. Mas olha o cúmulo, gente, da burrice, isso é sério. Olha só, eles foram protestar e eles colocaram um monte de cruz de madeira para protestar a poda de 3 ou 4 árvores antigas. E essas madeiras vieram da onde? Vocês entendem como que, se a igreja não se posiciona, o pessoal, eles defendem algo que eles mesmos jogam contra. E aí entra a questão, a gente foi falar no meio ambiente, como que a gente pode ajudar vocês, né? Se o problema são as árvores, nós queremos plantar árvores. Arruma umas 10.000 árvores que a gente planta. Não, vamos arrumar as mudas então. Mas vamos arrebentar, vamos plantar árvores. Se é para plantar árvore, vamos plantar árvore e vamos resolver o problema. Vamos resolver o problema. Aí eles doaram 120 árvores para a gente plantar. Plantamos a 120, mas vocês estão entendendo que não resolve o problema? Então a igreja precisa ocupar um lugar de pessoas que vão pensar. Na onde você está inserido, resolva o problema, de acordo com os princípios cristãos, se posiciona, entende que você precisa de motivação, nós vamos te motivar, mas se nós precisarmos, você vai ajudar, mas quando um ajuda o outro, quando um inspira o outro, quando um motiva o outro, quando um encoraja o outro, nós estamos falando de um exército,
Só que aí entende que num exército precisa de comando. Imagina só agora o pessoal do mimimi, né? O pessoal que fala assim, está numa guerra, imagina isso. Aí o comandante fala assim, atira agora. Não dá, estou com dor no dedo. O que vai acontecer com o cidadão? Né? Entende? Está andando aqui, aí abaixa, mas por quê? Aí não abaixou, morreu. Entende a seriedade que é estarmos em uma guerra? E nós estamos em uma guerra. Pastor, que guerra? Uma guerra espiritual, constante, ininterrupta. Ininterrupta. Não se destaque do ajuntamento. Por quê? Porque aí você vai virar uma presa fácil. Você não vai ter quem te encoraja, quem te motiva, quem te direciona. E observa que às vezes as pessoas que querem dar uma desgarrada, elas procuram mais alguém para ficar junto. Então, preste atenção nisso. É esse o nosso posicionamento como igreja. Uma igreja que vai ser avassaladora, relevante. Uma igreja que vai fazer a diferença numa sociedade. É entrar em uma esfera e modificar ela com o que for necessário. Coisas que a gente faz, que a gente não tem mais desculpa, né? A gente foi comemorar lá em Marília as 500 células. E aí nós fizemos o céu de Marília. Passou até no jornal da Globo, na região, na época. Foi uns helicópteros captar a imagem, né? Imagina 500 casas soltando bateria de fogos, aqueles fogos coloridos lá. Queimou mais que em Copacabana no Réveillon. Mas olha que loucura. Veja bem, algo lindo, não é verdade? Coisa bonita, tá? Mas tem sempre os contras, não é só pró. No outro dia, a galera que defende os animais, mas não sei o que, meu pai, o cachorrinho quebrou a patinha, o meu não sei o que, e o meu ficou assustado, e eu tive que dar calmante, e aquela loucura. E aí veja, não adianta entrar no embate, tem que resolver o problema, é ou não é? Beleza, gente, foi uma noite de festa, nós tivemos mais de 200 conversões na noite, foi algo lindo, em várias partes da cidade, não é verdade? Todo mundo queria saber de onde estava vindo, por quê, onde, até quem não gostou ficou sabendo o que tinha acontecido. Mas tinha uma situação. E aí não adianta você querer brigar. Como é que a gente pode amenizar o problema? O que vocês mais precisam? Nós precisamos de ração. Ração que vocês precisam? Então fica tranquilo. É ração. Ração. Certeza. Certeza. Então, gente, vamos arrecadar ração. Só que aí tem uma questão, né? A gente vai entregar para eles no final do culto. E aí eles têm que vir no culto. A gente vai arrecadar. E aí foi. Nossa, mas compramos ração com força. Imagina um palco que está quase 2 desse assim, mas ração de gato, de cachorro. E aí o pessoal esqueceu. Aí tinha um rapaz da igreja que tinha pet shop. Aí foi com um caminhão buscar. E aí quem não tinha pegou no caminhão e... Sim, deu mais de 15 toneladas de ração. Uma loucura. Aí, eles encantados, né? Esqueceram dos fogos, esqueceram de tudo. Aí falaram assim, viu, mas a gente precisa... Olha, quando eu falo para você que a gente precisa entender aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O pessoal se perde por pouca coisa. Tinha 15 toneladas de ração, de gato, de cachorro. E teve mais uns 2 que falou assim, mês que vem eu vou mandar mais tantos quilos lá. Em vez de vibrar, sabe, como é que a gente vai levar isso agora para onde? Aí eu falei, o problema é levar? É levar, então está resolvido o problema. Falei, mano, freta um caminhão aí, vê 2 pessoas que podem ajudar, se não achar ninguém, contrata 2 chapas, carrega esse caminhão e leva lá amanhã. Resolveu o problema. Mas entenda, o que eu estou falando para vocês é que tudo aquilo que nós vamos fazer como igreja, pode ter os contras, pode ter os mimimi, entendeu? Pode ter ali os não sei para que tudo isso, vai ter isso, gente, vai ter. Só que a gente resolve, isso aí é colateral. Mas o que eu e você precisamos entender é que nós precisamos estar unidos como corpo, né? Você precisa fazer a sua função. Você está com o seu corpo aí, se a sua canela começa a coçar, você tem 2 mãos, você tem a outra canela, você tem a boca, você tem que mexer a sua própria perna, mas se você não se mexer, vai continuar coçando ou não vai? Vai continuar coçando, não vai resolver a situação. Então entenda,
Eu acredito muito que Deus vai fazer algo muito intenso na nossa igreja no próximo ano. E nós estamos analisando muitos dados da cidade, né? Muitos problemas da nossa cidade, porque o que eu tenho como entendimento? Eu sou super a favor de plantação de igreja, né? Nós estamos plantando, estamos com células em vários lugares, que acredito que dentro de pouco tempo vão se tornar igrejas já. Não tenho problema em fazer jejum todos os anos, 40 dias, e eu sempre motivo a igreja a fazer esse jejum comigo, e quem não quer fazer, está tudo bem também, ora daí, e a gente vai se ajudando, cada um com o que pode, a gente vai continuar avançando. Mas a grande questão é o quê? É que se nós não entendermos a nossa posição, a gente fica num lugar que muitas pessoas acessam o que Deus tem para o lugar. Só que uma galera fica boiando, não consegue acessar nada, não consegue resolver nada, está sempre patinando. Por quê? Porque não entendeu a função da igreja, não entendeu a função do corpo, não entendeu as responsabilidades de cada um. Isso vale para tudo. Por isso que você precisa se envolver com alguma coisa, você precisa estar conectado, você precisa estar fazendo alguma coisa. Porque o que acontece quando a gente só recebe? Por que o mar morto é mar morto? Porque ele só recebe, ele não deságua em nenhum lugar, ele não compartilha com nenhum lugar, ele não distribui em nenhum lugar, ele não reparte em nenhum lugar, ele recebe e armazena. E o que acontece com a água parada? Apodrece. Aqui em Bauru dá dengue, né? Mas nos lugares que não tem a dengue, apodrece, não é verdade? Então, nós, como cristãos, não podemos ser assim. Veja, eu tenho os meus problemas, vocês têm os problemas de vocês, e daqui a pouco esses problemas que nós temos, nós vamos resolver, mas daqui a pouco aparecem outros, e a gente resolve, e depois vai aparecer outros também. O que eu e você não podemos fazer é, por causa disso ou daquilo, a gente não entender qual que é o nosso propósito enquanto cristão, não entender qual é a nossa função enquanto cristão, qual é a nossa função, qual é o nosso papel. O ano está acabando, estamos a 30 dias do Natal. Qual foi a sua contribuição para o reino de Deus esse último ano? Quantas pessoas você impactou? Quantas pessoas você ajudou? Quantas pessoas você apontou para Cristo? Quantas pessoas? Entenda que hoje, semana que vem nós vamos ter 7 dias, e aí você vai semear, você vai plantar, se é no casamento, se é financeiro, se é na saúde, se você quer casar, se você quer ter filho, aí é outra coisa, aí é a semana. Mas hoje eu quero falar acerca do reino de Deus. É minha responsabilidade, mas é sua também, é nossa, são dos cristãos, são daqueles que se converteram. E Paulo ainda ensina a igreja de Éfeso, no capítulo 4, verso 32, assim: sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, se perdoem mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sejam bondosos uns com os outros, compassivos, se perdoem. O que esse texto nos ensina? Nos ensina que quando nós fazemos parte do mesmo corpo, como num casamento, nós vamos ter problemas, nós vamos ter desentendimentos talvez, mas o que o texto está ensinando? Que nós devemos se perdoar mutuamente, ou seja, não só eu, mas você também, não só você, mas eu também. Por quê? Porque nós fomos perdoados por Cristo. Entende? Então, nós precisamos resolver os nossos problemas, resolver as nossas desavenças, mas entendendo a minha posição, a sua posição em Cristo Jesus, fazendo a diferença no lugar que eu estiver,
Até mandei mensagem para uma galera hoje à tarde, quando Deus estava ministrando. Falei, mano, não sei se eu fiquei muito agitado esse ano, resolvendo um monte de coisa. Eu falei assim, minha vida ficou muito parada, né, sem emoção. Eu falei, a gente precisa gerar um caos, ter adrenalina, precisa arrumar uns problemas para resolver. Não é verdade? Por quê? Porque quando a gente começa a se mexer, as coisas começam a acontecer. A gente fica parado, não acontece nada. Só arruma problema, pensa coisa ruim. Fica mutretando ali com outra pessoa. E Paulo ainda ensina a igreja de Colosso, os Colossenses, capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Deus. Ensinem, se aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em nosso coração. Olha só, nós cantamos aqui, não é verdade? Adoramos, ensinamos uns aos outros. Eu aprendo, eu ensino, você aprende, você ensina. Mas a grande questão é, você não pode ser o ponto final. Não pode acabar em você. Não pode se resumir apenas em você. Porque quando Deus ele quer fazer em você, é para que Ele faça a partir de você. A partir de você. Então veja, a igreja, a eclesia, que o inferno não vai parar, que o inferno não vai deter, somos nós, é o ajuntamento. Imagina Paulo com essa ideinha dos girinos de hoje, de internet, quando ele estava pronto para ser degolado por Nero no ano 64, se ele falasse assim, ei, psiu, eu sou a igreja, vou perder minha cabeça, acabou tudo, vocês estão perdidos agora. É isso que Paulo faz ou não? Não. Senhor, se for a minha hora, eu estou pronto para estar contigo, mas se não, se eu tiver que ficar mais um pouquinho, eu fico. Por quê? Porque eu vou usar esse tempo para conseguir alcançar mais pessoas para Cristo. Eu vou conseguir ganhar um pouco mais de pessoas. O que ele escreve para Timóteo na sua carta de despedida? Timóteo, quando você vier, traz João Marcos, porque ele vai ser muito útil. Veja, nessa ocasião, Paulo já estava sentenciado, não cabia mais recurso. Ele sabia que qualquer dia, qualquer hora, o pessoal ia chamar ele para arrancar a cabeça dele. E ele escreve essa carta sem saber se Timóteo ia receber essa carta antes dele morrer. E de fato, nós não temos relatos bíblicos que Timóteo consegue chegar lá antes de Paulo perder a cabeça. Mas o cara está pronto para morrer, ele está pensando, eu preciso ajudar mais alguém, eu preciso direcionar mais alguém, eu preciso encorajar mais alguém, eu preciso impulsionar mais alguém, eu preciso fazer mais alguma coisa. É bem parecido com a igreja de hoje, não é verdade? Estou com dor de cabeça, vou ficar 2 semanas em casa, atestado. Estou com gripe agora, é Covid, eu preciso de 14, não, mas 14 dias era só quando não tinha vacina, agora é um dia só, fião, bora. Não, preciso de 14, vai que peguem alguém, não é verdade? A gente vai empurrando as coisas simples como se fosse grave. Não pode ser assim. Nós temos que ter esse entendimento, compromisso, aliança séria. Intimidade sem compromisso é prostituição. Eu tenho visto alguns cristãos hoje, tenho viajado em vários lugares do Brasil, de fora do Brasil, e a gente enxerga alguns cristãos que falam muito da intimidade. Eu preciso ter intimidade com Deus, e claro que precisa. Só que sem compromisso, não adianta. Compromisso, aliança. Deus, como eu faço para acessar aquilo que eu ainda não acessei? Pergunta para Ele. Eu preciso renunciar mais alguma coisa? Ou não, eu preciso fazer mais alguma coisa? Eu preciso consertar mais alguma coisa? Eu preciso alinhar mais alguma coisa? O que está faltando para a minha vida? O que está faltando para eu conseguir? O que está faltando para eu romper? O que está faltando para eu fazer parte do corpo de uma forma ativa? Entende? Tenha esse entendimento. A equipe de louvor pode subir. Quando eu falo da gente alcançar, nós nunca vivemos em um tempo tão fácil. Nós nunca vivemos em um tempo tão acessível. Nós nunca tivemos na história da humanidade
tantos meios de locomoção disponível como nós temos hoje. Nós nunca tivemos na humanidade tantos meios de locomoção e comunicação como nós temos hoje. Hoje, se o Claudinei quiser falar com os filhos dele no Japão, lá é 9 horas da manhã, já é segunda-feira, eles já estão trabalhando. Ele aperta um botão aqui e fala com eles. E naquela época, eles faziam mais com muito menos recurso, faziam mais com muito menos meio de locomoção, faziam mais com muito menos meio de comunicação, sem dar desculpa que nós damos hoje. Também tinham família, também trabalhavam, andavam a pé, porque quem tinha um pouco mais de dinheiro andava de camelo ou de cavalo. Então qual é a nossa desculpa? Nós somos chamados para esse tempo, nós somos levantados para esse tempo. Nós não estamos atrás de público, de plateia, mas nós precisamos formar um exército para Jesus. Pessoas que vão fazer a diferença, não só nessa cidade, mas a partir dessa cidade. A partir dessa cidade, nós precisamos nos organizar. Organizar a nossa agenda, organizar ali as nossas questões. Parar um pouco de ver só problema. Seja a solução do problema. Resolva o problema. Enfrente o problema, se posicione. Faz alguma coisa, faça a diferença. Porque nesses momentos, Deus ele começa a romper aquilo que foge do nosso controle. Eu falei recentemente com um colega que ele faz missões em países perseguidos. E ele estava entrando na fronteira de um desses países, não vou falar o nome, porque o culto é transmitido. E ele estava com a traseira do carro cheio de Bíblia. E aí os guardas pararam e mandaram abrir as portas para ver o que estava levando. E aí ele já começou, né, a falar: Deus, né, em tuas mãos entrego o meu espírito, né? Já começou ali a fazer a oração de entrega. E o soldado olha para ele e fala assim: é tomate, né? Aí ele: tomate, é tomate. E falou: tomate? E aí ele entrou, e aí ele falou: veja bem, esses soldados de países fechados, quando eles contrariam alguma direção, eles são executados. Aí pode ter 2 milagres aqui. Ou o cara que fez a supervisão falou que era tomate, colocando a cabeça dele a prêmio, porque a cabeça que estava a prêmio era do motorista, não era dele. Ou de fato ele enxergou tomate. A grande questão é: o que Jesus está falando para a gente? É ameaça que eles estão tentando colocar para o meu povo não ser evangelizado? Então está resolvido o problema. O outro chegando com pendrives, com a Bíblia em áudio. Aí chega com a mala cheia de pendrive, imagina que loucura. Passou, tal. Você está levando esses guardanapos para onde? Não, guardanapo. O cara ficou até assustado. Guardanapo? Tá, então guardanapo. Ele não sabia nem o que ele ia fazer com os guardanapos. Ele falou: guardanapo? Ele não estava esperando. Imagina um monte de pendrive. O cara fala: o que você está fazendo com esse monte de guardanapo? Eu vou levar aí para o pessoal. É para presente? Pode ser. Pode ser para presente. Mas entenda, as portas do inferno não prevalecerão. Agora veja, o que nós não conseguimos resolver, Deus resolve. Mas o que a gente consegue, Deus não vai fazer para a gente. Deus não vai fazer para a gente. O que eu quero essa noite, antes de virar para o último mês do ano, a última semana, antes de entrarmos em dezembro, que é o último mês do ano. Hoje, eu não quero que você entenda de uma forma negativa isso, porque afinal, a bênção, a cura, a libertação, a prosperidade, faz parte do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus galardoador. O nosso Deus é um Deus abençoador. Ele tem prazer em abençoar os seus filhos.
Mas hoje eu quero que vocês entendam a nível do reino de Deus, a nível da sua função, da sua posição dentro do reino de Deus. Que você, enquanto essa ministração acontece, que você enxergue se você de fato entendeu o seu papel aqui dentro. Se você de fato entendeu porque Deus te trouxe aqui, o que Ele espera de você, o que Ele espera que você faça, o que Ele espera que você entregue, o que Ele espere que você doe. Você tem se doado o suficiente? Você tem mesmo entregado o seu melhor? Você tem mesmo feito a diferença? Você de fato faz parte do time, parte da família ou não? E que você fizesse uma aliança, um compromisso com Deus. Veja, como eu disse, eu não vejo problema na intimidade, mas quando ela é sem compromisso, não tem como enxergar com outros olhos. Que você traga as suas vasilhas para cá, as vasilhas espirituais. Fala: Deus, eu vou trazer as minhas vasilhas para o Senhor encher, para que eu faça a diferença onde eu estou, onde eu fui plantado. Entende? Trazer as suas vasilhas. E entenda algo: a unção nunca acaba, mas ela só dura até o momento em que você apresenta vasilhas vazias. Quando acabam as suas vasilhas, ou quando elas estão todas cheias, o azeite é interrompido. Então eu quero que você saia do seu lugar, faça um compromisso com Deus. Fala: Deus, eu vou fazer parte da eclesia, eu vou fazer parte do ajuntamento dos santos, eu vou ser resposta para a minha cidade, em nome de Jesus.